Uma determinada empresa de cosméticos possui duas filiais, filial 1 e filial 2. As duas filiais juntas vendem 10.000 unidades, tá? Juntas 10.000 unidades de produtos por mês. Sabe-se ainda que a razão, olha só, a razão entre a quantidade vendida pela filial 1 e a quantidade vendida pela filial 2, essa razão é 3/5. Tudo bem? Até a gente já pode colocar algumas informações aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de F1 a quantidade vendida pela filial 1, enquanto que F2 é a quantidade vendida pela filial 2. E a razão dessas vendas, pessoal, ó, a razão entre a quantidade vendida pela filial 1 e pela filial 2, a razão é essa divisão aqui, tá? A razão entre a quantidade vendida pela filial 1 e pela filial 2 é igual a 3/5. Vamos colocar aqui, ó. É igual a 3/5. Tudo bem? E as duas juntas vendem 10.000 unidades. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a quantidade vendida pela filial 1 mais a quantidade vendida pela filial 2 totaliza ali R$10.000. Ok? Vamos continuar aqui o texto, olha só. O dono da empresa deseja aumentar as vendas, olha só, em 18%. Se após este aumento a razão entre as quantidades vendidas, ou seja, essa razão aqui, ó, pelas duas filiais, se mantiver, ou seja, essa razão aqui não alterará, tá? Não será alterada, então as filiais 1 e 2 deverão vender respectivamente e nós temos aqui os valores. Bom, o que acontece? O dono da empresa, ele quer aumentar o faturamento dele em 18%. Vamos colocar aqui, ó, 18%, quer que aconteça um aumento de 18%. Então, pessoal, se eu colocar aqui, ó, 18% em cima de 10.000, vamos ver o seguinte, 18% de R$10.000, 10.000 unidades, no caso, representam 1.800 unidades. Então, 10.000 mais 1.800, nós teremos 11.800 unidades. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter então que F1 mais o F2, né, juntas irão vender 11.800 unidades. Tudo bem? Reparem que nós temos aqui, ó, duas equações com duas incógnitas. Vamos isolar uma e substituir na outra. Por exemplo, no lugar aqui, ó, de F2, passando do F1 para o lado direito, nós vamos ter 11.800 menos o F1. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou pegar agora essa razão aqui, ó, e no lugar do F2, eu vou colocar 11.800 menos F1. Tudo bem? Nós vamos ter, então, o seguinte, ó. Vamos ficar com F1 dividido por F2, que nesse caso, 11.800 menos o F1. Isso aqui é igual a razão 3/5, que não se alterou, tá? Essa razão aqui. Então, agora, fazendo a multiplicação aqui, a multiplicação cruzada, nós vamos ter, então, o seguinte, ó. 5 que multiplica F1, teremos 5F1. Agora, o 3 multiplicando todo o denominador será o seguinte, 3 que multiplica 11.800. O resultado aqui, ó, é 35.400. E o 3 que multiplica menos F1, ficaremos com menos o 3F1. Beleza? Agora, enviando para o lado esquerdo esse menos 3F1, nós vamos ter o seguinte, 5F1 com mais 3F1, teremos 8F1 é igual a 35.400. Esse 8 está multiplicando, ele desce dividindo.
Fazendo a divisão, pessoal, nós vamos ter então que F1 será 35.400 dividido por 8, o resultado 4.425, tá? Agora pensa o seguinte, ó. Como nós temos o F1, nós podemos agora descobrir quanto é que vale, no caso, o F2. Então, nós vamos ter que o F2 é igual a 11.800 menos o F1, que no caso é 4.425, ou seja, F2 será então essa diferença aqui, que é 7.375. Beleza? E esses resultados aqui, ó, de vendas para F1 e F2, nós encontramos aqui na alternativa C. Um agricultor dispõe de uma certa quantidade de sementes de um cereal e está planejando como distribuí-las na área a ser plantada. Ele calculou que, se plantar, olha só, se plantar 40 quilogramas de sementes por hectare, sobram 4 hectares das terras destinadas à plantação. Tudo bem? Bom, primeiramente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos identificar aqui duas variáveis. O N significa, então, o número de hectares de terra que esse agricultor possui, enquanto que o E será a incógnita que representa o total de sementes que esse agricultor possui, tá? Então, total de sementes, aqui no caso em quilogramas. Tudo bem? Então, olha o que nós podemos equacionar já. Se plantar 40 quilogramas de sementes, então olha só, 40 quilogramas de sementes por hectare, sobram 4 hectares, ou seja, 40 vezes a quantidade de hectares, ó, 40 quilogramas de sementes, vezes a quantidade de hectares, será exatamente igual ao total de sementes, que no caso é representado por E. Agora, nesse caso, quantos hectares, no caso, foram plantados? Olha só, foram plantados em todos, porém, sobraram 4 hectares, ou seja, o número de hectares plantados é o total menos o 4. Então, pessoal, repetindo aqui, ó, total de quilogramas de sementes vezes o número de hectares plantados, que é o total, já que sobraram 4, então 4 não foram plantados. Isso aqui será, então, o número total de sementes. Tudo bem? Aí continua assim, ó. Por outro lado, plantando 35 quilogramas por hectare, toda a região destinada ao cultivo ela é ocupada. E sobram ainda 10 quilogramas de sementes. Então, vamos fazer uma outra equação aqui, ó. Se eu plantar agora em 35 quilogramas por hectare, ou seja, 35 quilogramas de semente, vezes o número de hectares, ou seja, foram todos os hectares nesse caso, nós vamos ter ainda 10 quilogramas de sementes sobrando, ou seja, o total de sementes, reparem o seguinte, o total de sementes é o que, pessoal? 10 quilogramas não foram utilizados, ok? E o restante das sementes foram utilizados, ó, 35 quilogramas vezes a quantidade de hectares plantados. Tudo bem? E aqui, então, nós temos o quê? Nós temos duas equações em duas incógnitas. Vamos pensar o seguinte, ó. Se essa primeira equação é igual a E, essa segunda também é igual a E. O que nós vamos fazer? Nós vamos igualar, então, isso daqui, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que 40 que multiplica N menos o 4 acaba sendo exatamente igual a 35N mais o 10. Tudo bem? E nós vamos ter, então, o seguinte, ó, fazendo aqui a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho,
nós vamos ter 40 vezes o N, 40N. 40 que multiplica o menos 4, menos 160. É igual a 35N mais o 10. Vamos fazer agora o seguinte, ó, vou mandar esse 35N para o lado esquerdo, ele passa negativo, e esse menos 160 aqui, ele passa para o lado direito positivo. E nós vamos ter então o seguinte, ó, 40N menos 35N, ficaremos com 5N. Agora, esse 10 irá receber 160, ou seja, ficaremos com 170 no caso, né? Então, N será 170 dividido por 5, esse resultado, pessoal, 34. Lembra que o N se refere ao número de hectares, ou seja, 34 hectares. Tudo bem? Reparem que é uma das perguntas, ó. Nessas condições, determine quantos hectares são destinados a essa plantação. Temos aqui o resultado. E de quantos quilogramas de sementes dispõe o agricultor? Ou seja, nós queremos saber agora o total de sementes. O que nós poderíamos fazer? Simplesmente substituir. Olha só, eu posso colocar aqui, ó, nessa equação a substituição. Como é que fica? Nós vamos ter que o E, que é o total de sementes, é igual a 35 vezes o N, que é 34, tá? E nós temos aqui mais o 10. Então, o E será exatamente igual. 35 vezes o 34, isso dá 1.190 mais o 10. Ou seja, o total de sementes, 1.200 quilogramas de sementes, tá? Então, nós temos aqui, ó, a outra resposta. Ok, pessoal? Tudo bem? Olha só, em uma academia de ginástica, o salário mensal de um professor é de R$800, tá? Então, o salário desse professor, R$800. Além disso, ele ganha, olha só, R$20 por mês por cada aluno inscrito em suas aulas. Então, 20 por cada aluno inscrito. Para receber R$2.400 por mês, quantos alunos devem estar matriculados em suas aulas? Uma clássica questão aqui de equação do primeiro grau. Olha só, o salário do professor, ele é dado então por R$800 mais R$20 vezes a quantidade de alunos inscritos. Como nós queremos que o salário desse professor seja agora de R$2.400, nós vamos substituir. Então, nós vamos ter aqui o salário dele R$2.400. Isso aqui é igual a R$800 mais R$20 por cada aluno, né? Então, dessa forma, nós vamos saber quantos alunos ele precisa para ganhar R$2.400. Primeiramente, vamos passar esse 800 aqui, ó, lá para o lado esquerdo e passa com o sinal negativo. E nós teremos, então, que 20x é igual a 2.400 menos 800, ou seja, 20x é igual a 1.600. Vamos colocar, então, 20x é igual a 1.600. Como o 20 aqui está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que a quantidade de alunos será 1.600 dividido por 20. Essa divisão dá exatamente 80, nesse caso, né? 80 alunos. Beleza? A alternativa correta, letra E de Equador. Olha só, em uma balança de 2 pratos de uma farmácia de manipulação, 10 comprimidos A estão perfeitamente equilibrados com 15 comprimidos B. Então, primeiramente, pessoal, vamos chamar o seguinte, ó. Eu vou chamar de A massa do comprimido A. Enquanto que B, eu vou colocar como sendo a massa do comprimido B.
Tudo bem? Então, o que acontece em primeiro lugar? Ó? Ele diz que 10 comprimidos A, eles estão equilibrados com 15 comprimidos B. Ou seja, 10 vezes a massa do comprimido A é exatamente igual a 15 vezes a massa do comprimido B. Tudo bem? Aí continua assim, ó. Se um dos comprimidos A for colocado no prato dos comprimidos B e um dos 15 comprimidos B for colocado no prato que anteriormente tinha somente comprimidos A. Ou seja, pessoal, vamos tirar um comprimido daqui e passar para o outro lado, e vamos tirar um comprimido daqui e passar para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. No lado esquerdo da balança, nós vamos ficar, então, com 9 comprimidos A, mas nós vamos receber um comprimido B. Enquanto que do lado direito da balança, nós vamos perder aqui, ó, um comprimido B, ficaremos, então, com 14 comprimidos B, porém, nós recebemos um comprimido A. Só que dessa forma, aconteceu o seguinte, olha só, este ficará com 40 miligramas a menos que o outro. Olha só, vamos ler novamente. Se um dos 10 comprimidos A for colocado no prato dos comprimidos B e um dos 15 comprimidos B for colocado no prato que anteriormente tinha somente comprimidos A, este, ou seja, o lado da balança que tinha somente comprimidos A, ele ficará com 40 miligramas a menos. Então, o que acontece aqui? Ó? Se nós temos o sinal de igualdade, está dizendo que a massa daqui é exatamente igual à massa daqui. Só que esse lado esquerdo aqui da balança, ele ficou com 40 miligramas a menos. Ou seja, a massa desse prato aqui é exatamente igual à massa do outro prato menos 40 miligramas. Tudo bem? Então, nós vamos ajeitar um pouquinho isso daqui e nós vamos ter, então, o seguinte. Nós vamos ter aqui, ó, 9A menos este A, ficaremos com 8A. Isso aqui é igual. 14B menos este B, ficaremos com 13B menos o 40. Tudo bem? Agora, o que nós poderíamos fazer? Eu posso isolar, por exemplo, o A e dizer que é 15B dividido por 10. Tudo bem? Então, no lugar deste A aqui, ó, eu vou colocar 15B sobre 10. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 8, que multiplica o A, que é 15B sobre o 10. Isso aqui é igual a 13B menos o 40. Tudo bem? Agora, fazendo essa equação aqui, ó, 8 vezes o 15, nós teremos 120B. Este 10 aqui, ó, está dividindo, ele passa multiplicando. Tá? Vai multiplicando lá para o lado de lá. Repare que nós poderíamos fazer isso porque nós temos aqui uma multiplicação. Se tivesse uma adição ou subtração, nós teríamos que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ok? Então, isso aqui é igual a 10 que multiplica 13B, ficaremos com 130B, e 10 que multiplica o menos 40, ficaremos com menos o 400. Arrumando um pouquinho, nós vamos ter então, olha só, 130B irá receber aqui, ó, menos 120B, nós vamos ficar com 10B. E para o outro lado da igualdade, vai esse menos 400, ficando 400 positivo. Ou seja, o B é 400 dividido por 10, B igual a 40. Nesse caso, pessoal, 40, as unidades são em miligramas. Tá? Então, essa é a massa do comprimido B. Qual é a massa do comprimido A? Pessoal, nós poderemos utilizar essa equação que está aqui, ó. Ou seja, a massa do comprimido A é igual a 15 vezes a massa do comprimido B, que é 40, dividido por 10. Tudo bem? Poderemos cancelar aqui um zero com zero, 4 vezes o 15, então nós vamos ter que a massa do comprimido A, 4 vezes o 15,
60 miligramas. Então, olha a pergunta aqui, ó. A relação entre as massas dos comprimidos A e B em miligramas é dada corretamente por... E nós temos aqui as alternativas. Bom, o que nós poderíamos dizer? Olha só, a massa do comprimido B é 40 miligramas e a massa do comprimido A, 60 miligramas. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, que o B, já que ele é 40, ele é 20 miligramas a menos do que o A, que é 60, ou seja, é a massa do comprimido A menos o 20. Agora, em relação ao A, como o A é 60 e o B é 40, o A é a massa do comprimido B acrescido de 20 miligramas. Então, uma dessas duas aqui deve estar aqui nas respostas. E nós vamos ter aqui, ó, na alternativa D de Dinamarca, a resposta correta, que é essa daqui. Um professor aplica 50 testes a seus alunos. Cada aluno ganhou, olha só, ele ganhou 4 pontos para cada resposta certa e perdeu 1 ponto para cada resposta errada. Tudo bem? Aí continua assim, ó. Se Ana fez 130 pontos, quantas perguntas ela acertou? Então, a pergunta é a quantidade de acertos. Bom, nesse teste aí, veja o seguinte. Se nós temos um total de 50 testes, né, no caso, nós vamos ter, então, que a quantidade de acertos mais a quantidade de erros é exatamente igual a 50. Tudo bem? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, ó, o A representa a quantidade de acertos e o E representa a quantidade de erros. E a soma da quantidade de acertos com a quantidade de erros resulta em 50 testes. Beleza? Agora sim, ó, a pessoa ganha 4 pontos para cada resposta que acerta. Então, olha só, cada resposta que acerta, 4 pontos. Então, é 4 pontos vezes a quantidade de acertos, só que perde 1 ponto para cada resposta errada. Então, perde 1 ponto, ou seja, 1 vezes a quantidade de erros, ou seja, ficaremos apenas com E. Isso aqui é igual ao seguinte. Diz que Ana fez um total de 130 pontos. Então, 4 vezes a quantidade de acertos menos a quantidade de erros totalizaram aqui, ó, 130 pontos para Ana. Então, o que nós temos aqui, ó, é um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Se nós somarmos essas 2 equações, nós já iremos cancelar aqui, ó, mais E com menos E, e nós teremos A mais 4A, 5A, é igual a 130 mais 50, teremos 180. O 5 está multiplicando, desce dividindo, então nós vamos ter que a quantidade de acertos será 180 dividido por 5, 36 acertos. Tudo bem? A alternativa correta, pessoal, letra B de Brasil. Para um show de um artista, foram vendidos ingressos para pista e camarote. Então, pista e camarote são os tipos de ingressos. Os ingressos foram vendidos antes do dia do show e no dia do show, sendo que os preços dos ingressos vendidos antes do dia do show tiveram 50% de desconto, ou seja, antes do dia do show, os ingressos foram vendidos pela metade do preço. Tudo bem? Aí continua assim, ó. Antes do dia do show, foram vendidos 300 ingressos para a pista e 200 ingressos para camarote, arrecadando-se um total de R$22 mil. Vamos equacionar isso daí? Olha só. Então, 300 ingressos para a pista, tá? Antes do show, o ingresso da pista era metade. Então, vou fazer P aqui, ó, como o valor do ingresso da pista, como a gente sabe que é a metade, então dividido por 2, tá? Então, nós temos aqui o ingresso da pista antes do show. Foram vendidos 300. Mais
200 para camarote. Então, 200, mesma ideia, tá? Então, o C será o valor do ingresso do camarote, tá? Como é antes do show, 50% de desconto, sai pela metade do preço. Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, o valor conseguido com as vendas dos ingressos para a pista e aqui para camarote antes do show. Somando tudo, a arrecadação foi de R$22 mil. Tudo bem? Nós poderíamos arrumar um pouquinho da seguinte maneira, ó. Como nós temos multiplicações, nós poderíamos dividir. 300 dividido por 2, teremos 150p, mais 200 dividido por 2, teremos 100c, é igual a 22 mil. Tudo bem? Aí continua dizendo o seguinte, olha só. No dia do show, foram vendidos 100 ingressos para a pista e 200 para camarote, arrecadando-se um total de R$28 mil. Tudo bem? Então, vamos escrever essa equação. Ó. Então, 100 vezes o valor do ingresso da pista, mais 200 vezes o valor do ingresso do camarote, isso aqui é igual a R$28 mil. Tudo bem? O que nós temos aqui, ó, é um sistema com duas equações em duas incógnitas. O que nós poderíamos fazer é o seguinte. Olha só, como nós temos aqui 200c e aqui nós temos 100c, nós poderíamos multiplicar essa equação de cima por menos o 2 e aí poderíamos somar essas duas equações. Olha só, multiplicando toda ela por menos 2, nós vamos ficar aqui com menos 200c, com mais 200c, nós iremos cancelar aqui quando nós somarmos as duas. Tudo bem? Agora, olha só, menos 2 que multiplica 150p, nós ficaremos aqui com menos 300p. E menos 300p somado com 100p, ficaremos com menos 200p. Isso aqui é igual. Menos 2 que multiplica 22 mil, isso dá menos 44 mil. Somando aqui ó, com mais 28 mil, teremos menos 16 mil. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui os dois lados negativos, poderemos multiplicar por menos 1. Isso fará com que os sinais aqui ó, sejam positivos, ou seja, 200p é igual a 16 mil. Poderíamos cancelar aqui ó, 2 zeros com 2 zeros, ou seja, 2p ficará exatamente igual a 160. Então, dessa forma, ó, o preço do ingresso da pista será 160 dividido por 2, R$80. Agora, cuidado, pessoal, a pergunta é o seguinte, ó. Qual foi o preço do ingresso para a pista vendido antes do dia do show? Bom, se o preço da pista custa R$80 e antes do show foi dado um desconto de 50%, o ingresso saiu pela metade. Ou seja, R$40 foi o valor do ingresso da pista antes do show. A alternativa correta, a letra A de América. Uma imobiliária está vendendo um lote em N parcelas iguais, sem juros, tá? Caso o cliente queira aumentar mais 4 ou 9 parcelas, então olha só, o cliente quer, ao invés de pagarem o número de parcelas que a imobiliária coloca, ele quer pagar mais em 4 ou mais em 9 parcelas. Também sem juros, tá? O valor das parcelas seria reduzido em R$150 e R$300, respectivamente. Tá? Nessas condições, calcule o número N de parcelas na proposta inicial da venda do lote. Tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos identificar o seguinte. Ó. N significa o número de parcelas.
tá? Número de parcelas que a imobiliária sugere. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, como V, como sendo o valor do lote que a imobiliária está vendendo, tá? Enquanto que o P é o valor da parcela de cada uma delas. Parcela, tudo bem? Pensa o seguinte, ó. Essa imobiliária, ela está vendendo um lote em N parcelas iguais sem juros. Então, o que acontece, ó? O valor do lote acaba sendo exatamente igual ao número de parcelas vezes o valor de cada parcela, ou seja, N vezes P é igual a V, tudo bem? Mas agora tem um cliente que quer aumentar um pouco a quantidade de parcelas para reduzir, no caso, o valor de cada uma das parcelas. Então, olha só. Primeiramente, o cliente quer aumentar em 4 o número de parcelas. Então, olha só, vamos pensar aqui, ó. O número de parcelas, então, mais o 4, mais 4 parcelas, tudo bem? Vezes o valor da parcela, tá, pessoal? Se aumentar em 4 parcelas, o que acontece? Ó? O valor das parcelas será reduzido em R$ 150. Ou seja, o preço da parcela novo será o P menos R$ 150. Então, olha só, número de parcelas vezes o preço de cada parcela será o valor desse lote. Tudo bem? Agora, se ele aumentar em 9 parcelas, ou seja, nós vamos ter aqui, ó, N mais 9 parcelas, vai reduzir mais ainda o preço de cada uma das parcelas. Nesse caso, reduz em R$ 300 o preço de cada uma das parcelas. Então, P menos 300. Então, olha só, o número de parcelas vezes o valor novo da parcela resultará no valor do lote. Isso tudo, pessoal, não alterou o valor de venda do lote, porque é todas as operações sem juros. Ok? A pergunta, pessoal, é o número de parcelas na proposta inicial, tá? Então, na proposta inicial, ou seja, o que a imobiliária sugere, ele quer saber o número de parcelas. Então, pessoal, vamos resolver esse sistema aqui, ó, de 2 equações, tá? E 2 incógnitas. Ferreira, nós temos aqui 3 incógnitas. Só que no lugar do V aqui, ó, nós podemos colocar N vezes o P. E nesse V aqui também, N vezes o P. Beleza? Então, desenvolvendo primeiramente essa equação aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, pessoal, a propriedade distributiva, tá? O famoso chuveirinho. E nós vamos ter, então, o seguinte. N que multiplica P, nós vamos ter NP. N que multiplica menos 150, menos 150N. Agora, 4 vezes o P, isso dá 4P. E 4 que multiplica menos 150, isso dá menos 600. É igual a V, ou seja, igual a N vezes o P. Beleza? Como nós temos aqui, ó, N vezes o P dos dois lados, vamos cancelar e nós vamos ter, então, o seguinte. Olha só, 4P fica igual. Eu vou enviar lá para o lado direito, esse menos 150N passa positivo e a mesma situação aqui para o 600 passa positivo, tá? Então, nós vamos ter 4P é igual a 150N mais 600. Poderemos dividir toda essa equação aqui, no caso, por 2, para simplificar um pouco, né? Lembrando que o resultado não se altera se você não dividir por 2, não tem problema, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Temos, então, por enquanto, essa equação aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para essa segunda equação. E nós vamos ter o seguinte, ó. N vezes o P, NP. N vezes o menos 300, menos 300N. 9 vezes o P, mais 9P. E 9 vezes o menos 300, menos 2000
1.700. Isso aqui é igual a V, ou seja, igual a N vezes o P. Beleza? Também, pessoal, cancelamos aqui o N vezes o P. E nós vamos ter o seguinte, ó, que 9P acaba sendo exatamente igual. Vamos passar esse menos 300N para o lado direito. Ficará com 300N e, da mesma forma, ficará agora com mais 2.700, que passou também para o lado direito. Tudo bem? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos essas duas equações que estão aqui. Olha só, nós poderíamos formar aqui, ó, um sistema que será o seguinte, ó. Nós vamos ter uma equação 2P igual a 75N mais 300 e a outra equação 9P é igual a 300N mais 2.700. Tudo bem? Agora, olha só, o que nós poderemos fazer aqui, ó? Como aqui eu tenho 300N e aqui eu tenho 75N, se eu multiplicar essa primeira equação aqui, ó, multiplicar ela por menos o 4, e o resultado nós somarmos com a equação de baixo, nós teremos o seguinte, olha só, menos 4 que multiplica o 75, nós vamos ter menos 300, e menos 300 com mais 300, nós iremos cancelar aqui essa incógnita n. Tudo bem? Agora vamos ver o que acontece com o resto. Menos 4 que multiplica 2P, ficaremos com menos 8P. E menos 8P somado com 9P positivo, ficaremos apenas com o P. Agora, menos 4 que multiplica 300, isso dá menos 1.200. Então, 2.700 menos 1.200, nós vamos ter que o P será 1.500. Lembre que o P ele representa o valor da parcela. A pergunta aqui, ó, é o número de parcelas. Então, em qualquer uma das equações aqui, nós poderíamos substituir. Por exemplo, vamos substituir nessa equação que está aqui, ó. Então, nós vamos ter que o P, quer dizer, o 9 vezes o P, ou seja, 9 vezes o 1.500, é igual a 300 vezes o número de parcelas, mais 2.700. Tudo bem? 9 vezes 1.500, o resultado aqui, pessoal, é 13.500, tá? Isso aqui é igual a 300N mais 2.700. Então, 13.500 menos 2.700, nós vamos ter 10.800, ou seja, 300N é igual a 10.800. Como esse valor 300 está multiplicando, ele desce dividindo, ou seja, nós iremos cancelar aqui, ó, 2 zeros de cada lado, teremos 108 dividido por 3, ou seja, dessa forma, o número de parcelas, 36 parcelas iniciais, tá? Que é a pergunta. E nós temos, então, aqui a resposta. Olha só o que diz essa questão. Em uma determinada região do mar, foi contabilizado um total de 340 mil animais, entre lontras marinhas, ouriços do mar, no caso, e lagostas. Tudo bem? Verificou-se... Bom, vamos primeiramente equacionar aqui. Olha só. Então, lontras, ouriços e lagostas, 340 mil animais. Então, vamos pensar assim, ó, lontras, ouriços, eu vou colocar aqui com R, se colocar um O, pode ser que você confunda com o zero, tá? Então, lontras, ouriços, e ao invés de usar L para lagostas, né, já foi usado L para lontras, vamos botar aqui G para lagostas. Então, contabilizando, foram aqui, ó, 340 mil animais. Tudo bem? Aí continua assim, ó. Verificou-se que o número de lontras era o triplo do de ouriços e que o número de lagostas
excedia em 20.000 unidades o total de lontras e ouriços. Então, vamos equacionar isso daí, pessoal, com calma. Olha só. Lontras era o triplo do de ouriços, ou seja, a quantidade de lontras é 3 vezes o número de ouriços, ok? E foi dito que o número de lagostas, que no caso aqui eu estou representando pela letra G, excedia, ou seja, passava, né, em 20.000 unidades o total de lontras e ouriços. Ou seja, o total de lagostas era exatamente igual ao total de lontras mais ouriços e excedia em 20.000, ou seja, tinha mais 20.000 lagostas. Tudo bem? Então, nós poderíamos fazer o seguinte. Reparem que nós temos aqui 3 equações e nós temos aqui 3 incógnitas. Então, dessa forma, nós poderíamos resolver. Então, olha só. O L eu vou substituir por 3R. Então, ficaremos com 3R mais o R. E nós temos mais o G. Só que o G eu tenho que trabalhar um pouquinho em cima dele aqui. Ó. O G ele é igual ao L, que no caso é 3R, mais o R mais 20.000. Ou seja, o total de lagostas é 3R mais R, ficaremos com 4R mais 20.000. Tudo bem? Então, vem aqui em cima. Ó. No lugar do G, vamos colocar 4R mais 20.000. Então, 4R mais 20.000. Isso aqui corresponde ao total, né? Total de 340, aqui 340.000, tá, pessoal? 1.000 animais. Então, olha só. 3R mais R mais 4R, ficaremos com 8R. Passa esse 20.000 lá para o lado direito, ele passa negativo. Então, 340.000 menos 20.000, ficaremos com 320.000. Isso aqui é igual a 320. Vamos escrever assim, ó, 320.000. Então, o total de ouriços será 320.000 dividido por 8, ou seja, 40.000 ouriços. Reparem que é exatamente essa pergunta. Ó. Pode-se dizer que o número de ouriços dessa região nós temos aqui, ó, letra C, 40.000 ouriços. Uma mesa de massa total medindo 32 quilogramas foi construída utilizando-se 2 materiais, madeira e aço. Então, nós podemos pensar no seguinte, ó, a quantidade de madeira mais a quantidade de aço totalizou aqui 32 quilogramas. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Na confecção desse objeto, foi gasto, olha só, o mesmo valor na compra de cada material. Então, olha só como é que nós poderíamos confeccionar essa equação. Olha só, quanto é que foi gasto de madeira? Nós compramos, então, foi comprado, na verdade, né? Uma certa quantidade de madeira vezes o valor do quilograma da madeira. Aqui nós temos o gasto com madeira, tá? É exatamente igual ao gasto com aço, ou seja, a quantidade de aço comprado vezes o valor do quilograma do aço. Beleza? Aí continua dizendo o seguinte, ó. Sabendo que o custo de cada quilograma de aço, ó, tá? Foi, olha aqui, ó, pessoal, importante, ó, 1/3 do custo de cada quilograma de madeira. Ou seja, o valor do aço acaba sendo 1/3 do valor da madeira, tá? O quilograma do aço igual a 1/3 do quilograma da madeira. Aqui nós poderíamos dizer, então, o seguinte, ó, esse 3, ele está dividindo, ele passa multiplicando ali o VA. E nós vamos ter, então, que o valor do quilograma da madeira é igual a 3 vezes o valor do quilograma do aço. Beleza?
Aí continua a questão assim, ó. Qual a quantidade de aço utilizada na construção dessa mesa? Então, nós temos a quantidade de aço como sendo a pergunta. Então, nós temos aqui, ó, o QA como sendo a pergunta. Beleza? O que nós poderemos fazer? Olha só, nessa equação aqui, ó, no lugar, então, de VM, tá? Nós colocaremos aqui, ó, 3 vezes o VA. Ou seja, QM, que é a quantidade de madeira, vezes o VM, que nesse caso será 3 vezes o valor do aço, é igual à quantidade de aço vezes o valor do aço. Pessoal, olha só, como nós temos apenas multiplicações aqui, sem problema algum, ó, vamos cancelar o VA com o VA que está aqui, tá? E aí nós teremos, então, o seguinte, ó. Daqui nós tiramos, então, que Q vezes o A é igual a 3 vezes que multiplica a quantidade de madeira, tá? Isso aqui, então, nós faremos o seguinte. Na equação de cima, onde nós temos aqui, ó, o QA, nós iremos colocar 3 vezes o QM, beleza? Então, nós vamos ter, ó, que a quantidade de madeira, ou seja, QM, mais a quantidade de aço, que é 3QM, isso aqui é igual a 32. Beleza? Então, nós vamos ter agora o seguinte, ó. QM mais 3QM, teremos 4QM, que é a quantidade de madeira. Isso aqui é igual a 32 quilogramas. O 4 aqui, pessoal, está multiplicando, 10 dividindo. Então, dessa forma, nós temos que a quantidade de madeira é 32 dividido por 4, 8 quilogramas, tá? Mas a pergunta é a quantidade de aço. Então, nós poderíamos vir para essa equação aqui e encontrar a resposta. Ou seja, a quantidade de aço acaba sendo 3 vezes a quantidade de madeira, que é 8 quilogramas. 3 vezes 8, 24 quilogramas de aço foi utilizado na confecção dessa mesa. Olha só o que diz aqui, ó. O Código de Trânsito de certo país adota o sistema de pontuação em carteira para os motoristas. Aí diz assim, ó, são atribuídos 4 pontos quando se trata de infração leve, 5 pontos por infração grave e 7 pontos por infração, o que, pessoal? Infração gravíssima. Aí diz assim, ó, considere um motorista que, durante um ano, cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. Então, nós temos o seguinte, ó, ele cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. E foi autuado aqui, ó, P vezes por infrações gravíssimas. E acumulou com isso 57 pontos em sua carteira. Nessas condições, pode-se afirmar que o valor de P é igual a, e nós temos aqui embaixo as alternativas. Então, pessoal, o que acontece? Em primeiro lugar, ele diz que o número de infrações leves e graves cometidas por esse motorista naquele ano foi exatamente o mesmo, ou seja, número de infrações leves igual ao número de infrações graves. Ele diz que ele cometeu aqui, ó, P vezes infrações gravíssimas. Então, infrações gravíssimas iremos designar por P. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Como ele acumulou 57 pontos, esses 57 pontos eles estavam distribuídos da seguinte maneira. Olha só. 4 pontos é uma infração leve. Então, o número de infrações leves vezes 4 pontos, tudo bem? Infração grave são 5 pontos, ó. Grave, 5 pontos. Então, o número de infrações graves vezes os 5 pontos. E o número de infrações gravíssimas, né, pessoal, que é designado por P, ele fez P vezes infrações gravíssimas. Cada infração gravíssima, 7 pontos. Então, mais 7 vezes o P.
Como nós temos que L é igual a G, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que 57, então ficou exatamente igual. No lugar aqui, ó, do G, eu vou colocar, por exemplo, L. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 4L mais 5L, teremos 9L mais 7 vezes o P. A pergunta é o valor de P, tá? Então, vamos isolar o P aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte, 57 menos o 9L, tá? O 7 está multiplicando, ele desce dividindo. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, o P é o número de infrações gravíssimas. Pergunto para vocês, existem, por exemplo, 2,5 infrações gravíssimas? Não. Ou é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, o número de infrações gravíssimas deve ser um número natural. Tudo bem? Então, agora, o que pode acontecer? Ó? Se nós fizermos o L, ou seja, número de infrações leves, igual a 1, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, que o P fica exatamente igual a 57 menos o 9, 9 vezes 1 dá 9, né? 57 menos o 9, ficaremos com 48 sobre 7. Pessoal, 48 sobre 7 dá um número quebrado, então não tem possibilidade de ter esse número quebrado de infrações gravíssimas, ou seja, o número de infrações leves não é 1. Agora, se o número de infrações leves for 2, o que acontece? O que vai acontecer com o P? Nós vamos ter aqui ó, 2 vezes 9, 18, e 57 menos 18, vamos ter 39. Ou seja, 39 dividido pelo 7. Também não é um divisor aqui. Ó. O 7 não é divisor de 39. Então, o P, nesse caso aqui, não é um número natural. Agora, se o L for exatamente igual a 3, o que acontece com o P? Olha só, 3 vezes 9 dá 27, 57 menos o 27, nós vamos ter 30. Ou seja, 30 sobre o 7. 30 sobre 7 também não dá para dividir, não tem um resultado natural, ou seja, inteiro aqui, o P, então não está valendo, tá? Agora, se o número de frações leves forem 4, olha o que acontece. Nós vamos ter, então, o P, olha só, L, que é 4 vezes 9, dá 36. 57 menos o 36 dá 21. Nesse caso, ó, 21 sobre 7, 3. Então, agora sim, nós conseguimos, ó, quando ele fez 4 infrações leves, o que aconteceu? O número de infrações gravíssimas foi exatamente igual a 3, tá? Então, o P acaba sendo exatamente igual a 3. Alternativa correta, letra C de Canadá. Ok, pessoal? Um abração e bons estudos.